Bem-vindo, o nosso pivô Gustavo Hoffmann. Bom dia, amigo. Tudo bem, Abel? Bom dia, companheiros, fã de esporte, ligado em mais uma edição do F360, quarta-feira ensolarada aqui em Madrid. A gente vive um período que nem parece inverno aqui na capital espanhola, a temperatura batendo em 17 graus hoje, dia lindo realmente para um grande jogo, Real Madrid e Manchester City, mais um Real Madrid e Manchester City no Santiago Bernabéu, valendo classificação na Champions League, e o Real Madrid chega em vantagem depois da vitória por 3-2 conquistada na Inglaterra. Vitória muito justa, vitória que foi sofrida, mas de maneira muito merecida. O Real Madrid foi o melhor time em Manchester. Para hoje, o técnico Carlo Ancelotti conta com retornos importantes, Rüdiger, Alaba e Lucas Vázquez. Mas a tendência é que apenas o Rüdiger comece jogando. O Valverde deve ser mantido na lateral direita. Para mim, o Valverde improvisado é melhor lateral direito do que o Lucas Vázquez. O Ancelotti deve manter o uruguaio na posição, e aí a zaga seria formada também pelo Asensio, com o retorno do Rüdiger, então Ferland Mendy na lateral esquerda. Quarteto ofensivo confirmadíssimo no Real Madrid, com Rodrigo, Vinícius, Mbappé e Jude Bellingham. Jude Bellingham que foi suspenso em 2 jogos em La Liga por conta da ofensa dirigida ao árbitro no final de semana. O Real Madrid ainda vai recorrer da punição do meio-campista inglês. Manchester City chega motivado, embalado. O Pep Guardiola até brincou na coletiva de imprensa ontem que eu menti para vocês, a nossa chance não era só de 1%. Pelo supercomputador da Opta, a previsão é de 21% de possibilidade de vitória do Manchester City. Fato é que o City vai competir, mas o Real Madrid é sim o grande favorito, também pela vantagem que atingiu, que construiu no jogo de ida, mas acima de tudo pelo futebol jogado na temporada. O City vem de um 4-0 contra o Newcastle, uma das melhores atuações da equipe em toda a temporada, poucos desfalques, aos poucos o Pep Guardiola vai recuperando seus principais jogadores também, a Kanji e o Rodri estão fora, mas de resto é o Manchester City que sabe da força do seu rival, vem para tentar uma classificação que não chega a ser heróica, mas neste momento o que mais parece é improvável. É verdade. Vamos acompanhar o que disseram os professores Pep Guardiola e Carlo Ancelotti para a gente continuar a nossa resenha, nosso bate-papo sobre esse jogaço. Vamos lá. Listen, there are many games that we won it, not playing the level we play, and at the end we lost it. And that was not just the 3 points, it's how affecting our minds for the next game. It happened a lot of times. Of course, the victory helped us, but listen, the margin to win in Bernabeu in that position, and everybody knows that if you ask before that game, the percentage to go through, I don't know, we arrive at 1%, or I don't know, will be minute, but as much you have a chance, we will try, that's for sure. Bueno, él de verdad él no lo piensa. Mañana le voy a preguntar antes del partido, ¿de verdad tú piensas que tiene el 1%? Él de verdad piensa que tiene más, como es justo que sea, y nosotros no pensamos que tenemos el 99%. Pensamos que tenemos una pequeña ventaja, que hay que aprovechar de esto, intentando de plantear el mismo partido que hemos planteado em la ida. Gostei desse jogo de números. Guardiola outro dia falou 1%. 1% nada. É óbvio que tem o favoritismo para o Madrid, até pela vitória que conseguiu em Manchester, né, Mari? Claro, com certeza. A maneira como o jogo se desenhou também, né? Como o Real Madrid busca a vantagem, busca a vitória. Eu acho que o grande problema é o momento do City mesmo, assim, porque talvez o pior, pensando em desempenho, já tenha passado. Mas se a gente volta nas últimas vitórias, sequência de vitórias do Manchester City, no meio tem derrotas péssimas ali para PSG, uma goleada sofrida para o Arsenal e aí essa derrota para o Real Madrid. Então, tá muito difícil fazer a leitura desse Manchester City. É claro que tem muita qualidade, tem o trabalho maravilhoso do Pep Guardiola nas últimas temporadas, mas ele mesmo, né, já deu declarações de que não sabe o que fazer com essa fase, como retomar a boa sequência do Manchester City. Acho que o Ancelotti, ele tem ali uma construção que ela prevalece nessa temporada. Também já passou por derrotas, enfim, né, que está registrada na história, como a própria final da Supercopa para o Barcelona. Mas, para mim, o Manchester City está muito mais difícil de ler do que esse Real Madrid. Num duelo desse tamanho, não se pode falar em 1%, né?
Isso, como diria um antigo jogador de futebol, é modéstia à parte, por parte do Não sei que o primeiro do jogo Guardiola. tivesse sido 4-5-0 para o Madrid. Aí você Aí, podia. como potencial, não pelo que vem apresentando na temporada, caiu o Madrid é superior, mas como potencial, o Manchester City pode muito bem fazer com o Real Madrid o que o Real Madrid fez na Inglaterra. E parece que o grosso do inferno astral do City está passando, inclusive em termos de desfalques. Em termos de possibilidade de retomada de jogo. Eu acho que é mais um jogo muito igual. Apostaria no Madrid pelas questões que o Ancelotti levantou. A pequena vantagem, né? É uma pequena vantagem a essa altura do confronto, até moral, pela maneira como o Real conseguiu mais uma vez se mostrar imortal, né? O Real é duro de matar. E mais uma vez mostrou isso no confronto de ida. Mas não está definido, não. Eu acho que o City tem condição de fazer com o Real a mesma coisa que o Real fez com ele na Inglaterra. Diga, Eugênio. Acho que primeiro se transformou num grande clássico do futebol mundial nos últimos anos. O vencedor desse duelo tem sido campeão da Champions, né? Quem ganha entre Real Madrid e Manchester City acaba levantando a taça. É um grande jogo. É claro que o Real, por jogar em casa e por ter vencido a primeira por um gol de diferença, da maneira como venceu, né, no final, com aquela virada ali, ele chega mais forte. Só que futebol é de tudo. Eu acho que no final das contas, no Maracanã. o que mais E pesa a danado favor do do gol, Real olha, esse é a lance sua camisa, a sua história, a sua Ademir, tradição né? e tudo que ele Ademir. consegue fazer. Para Ele Salvador, tem feito nos Ele últimos atrás anos que aí dá- em que, em Champions, vez de né? chutar, ele passa a bola. Sim, Em mas futebol, em essa história geral, de já não se 1% pode perder tanto gol. Em Libertadores, Acabou de então, dormir, né? Como dizem esses esses jogos- jogos antigos. O Guardiola está tentando se desvalorizar. O time dele vem de uma grande goleada, Tirar a pressão. né, contra um adversário difícil, que é o Newcastle. Acho que foi um final de semana que deu moral para o time do Manchester City, com o Marmoush fazendo 3 gols. Eu ia falar. né? O Marmouche vem aí. É um jogador que estava precisando, né, se afirmar nessa chegada, porque o City tinha muito sofrimento em função desde a saída do Álvares ali, para trazer um sangue novo ao seu ataque, né, apesar acho que para mim, uma temporada bem interessante do Savinho. Mas a questão é o quanto o time do Guardiola vai conseguir sustentar lá atrás. O grande problema é esse, porque o ataque do Real Madrid é maravilhoso e você tem um histórico recente de até vários jogos em que o time do Guardiola conseguiu abrir vantagem, o próprio jogo anterior contra o Real Madrid, e no final entrega o ouro. O City está entregando ele mesmo o ouro, com passes errados, com erros individuais. No segundo tempo, o time parece que vai desabando. Eu acho que essa é a grande questão, mas de qualquer forma é um jogo para todo mundo parar e ver, porque vale muito a pena. Prováveis escalações de Real Madrid e Manchester City na nossa tela. O Gustavo já trouxe ali algumas voltas, como o Rudiger, por exemplo, que aparece aí na provável escalação do Madrid de tanta gente, de Evaristo, de Macedo, de Ronaldo Fenômeno, de Zinedine Zidane e de tanta Do brasileiro canário, primeiro a ganhar, ex-jogador. Não era belga, era do América do Rio. Primeiro brasileiro a ganhar a Champions. Com Carlo Ancelotti, Courtois, o melhor goleiro do mundo, disparado, na minha opinião. Valverde, Asensio, Rudiger e Mendy. Tchouaméni, Sebadios, Jude Bellingham, Rodrigo, Mbappé e Vini Júnior. É um já pensou? poderio ofensivo inacreditável. Todo mundo faz gol ali. Mas do outro lado Mas tem hoje gente vai ter boa gol também. do Rudiger, viu, professor? Vou anotar aqui. Pode anotar aí. Depois te cobro. O Manchester City, de tanta gente, só para lembrar de alguns brasileiros, de Elano Blumer, de Jô, de Fernandinho e de Carlitos Teves, que não é brasileiro, Ia mas também falar. passou por lá. Pelos dois lados de Manchester. Nos O dois azul e o lados. vermelho. Teve gente queimando a camisa quando ele mudou de um lado para o outro. Tinha até um caminhão, né? Recolhendo as camisas. Hoje com Pep Guardiola histórico, Ederson, Matheus Nunes ou Lewis? Aí um Aí é um parênteses. ponto. Diga. Porque no primeiro jogo ele botou, foi o Akanji, né? Que Foi. jogou ele pela lateral. Depois que o Akanji saiu do jogo, ele foi obrigado a sair, aí é um problema, porque o Matheus Nunes não é lateral direito, não marca bem, e o Hugo Luiz é lateral direito, mas é um lateral direito mais volante do que lateral. É um jogador muito frágil fisicamente, muito bom com a bola no pé, mas frágil fisicamente. E você sabe quem cai por ali muitas vezes, né? Eles têm saudade do Walker.
Quem é que cai por ali? Vini Júnior, Segura. Ou, se não tiver o Vini Júnior por ali, quem pode cair por ali? Kylian Mbappé, Ou... Rodrigo. Então, Stones, difícil. Rubem Dias e Pena. Vardiol. Tá certa essa pronúncia minha? Acho muito difícil. Né? O Abel não se preocupa com isso, não. Ah, eu- Pergunta pro... Daqui a pouco o Hoffman vai me dizer. Não, ele deve estar ali Nico pronto pra responder. Gonzalez, Kovacic, Savinho, Phil Foden, Marmouche, o segundo faraó, e Haaland é o provável Manchester City. Qual é a pronúncia correta, amigo Hoffman? Como você fala? Vardiol? Você Certíssimo. fala? Gvardiol. Você tem esse G mudo, né? Então é Gvardiol. Joško Gvardiol. Nosso croata, Gustavo Hoffmann. Vardiol. É, boa. Virgil. Professor Celso Zelt, você viu o poderio ofensivo do Real Madrid. O City tem que partir para cima. Mas eles gostam de partir para cima. Na verdade, eu vi poderio ofensivo dos dois lados, né? É verdade. Eu não gostaria. Perderia meu sono se fosse um técnico que enfrentasse, por exemplo, o Haaland. E poderio ofensivo. Foden. Poderio ofensivo por Savinho. poderio ofensivo, a necessidade mais ofensiva hoje é a do City. O City tem que fazer resultado. Ele está atrás. Não adianta só atacar, né? Adianta só atacar e o Real Madrid, embora não precise, é natural desse time que ele vá desenvolver um jogo ofensivo. O que pode ser bom para o time do Guardiola. O time do Guardiola gosta de quem vem assim. Mais um motivo para eu achar que o negócio não está ganho. Eu não ficaria surpreso se essa decisão fosse até o fim. pros Não tá pênaltis. ganho, mas no final deve dar Real Madrid, né? Normalmente é... É, a gente sempre pensa que é mais fácil o Real Madrid remontar do que ser remontado. Mas há as exceções, né? Eu imagino que haja um clima de muito otimismo, né, em Madrid em relação a esse jogo, pela vitória no jogo de ida fora de casa, os jornais, a mídia, os torcedores. É um clima de já estamos lá ou não, Hoffman? É um clima de bastante otimismo, sim. Mas os mais pessimistas gostam... Pra você ver como funcionam as coisas. Os mais pessimistas lembram de uma classificação. Mas uma classificação que foi sofrida contra o Chelsea há 3 temporadas, né? Na outra Champions vencida, em que o Real Madrid ganha o primeiro jogo, aí sofre aqui e o Rodrigo consegue levar o jogo para a prorrogação, depois o Real Madrid avança. Mas o alerta que o madridismo puxa é esse, de uma classificação, mas que foi sofrida contra um time inglês também. Fato é que a temporada mostra um Real Madrid acima do Manchester City. Como já venceu o primeiro jogo, o Rudiger volta para a zaga, é um retorno importantíssimo. Os jogadores de frente estão vivendo um grande momento, os 4 da frente estão jogando bem. A confiança é muito alta. O Ancelotti mesmo outro dia falou, né? O ataque do Real Madrid jamais será um problema. A questão é o equilíbrio defensivo. E nisso o Real Madrid tem melhorado também, com uma entrega maior de ao menos 2 dos 4 jogadores da frente sem a bola, ajudando a recomposição da segunda linha. E o Hoffman, só uma questão também que acho que você pode trazer pra gente. O banco de reservas, por exemplo, na última partida, quando sai Rodrigo e entra o Brahim Dias, depois sai o gol dele, enfim. Você acha que o Ancelotti ele tem mais da onde tirar ali quando ele precisa mudar um pouco a partida? O Brahim Dias, para mim, Mari, na temporada passada, ele foi o melhor reserva do futebol mundial. E é curioso, porque o Brahim é um jogador que nessa temporada, quando começa jogando, não tem o mesmo rendimento. É um atleta que quando sai do banco com 20, 25 minutos do segundo tempo, para encarar algumas defesas já mais cansadas, normalmente com mais espaço, ele tem ótimo rendimento. Então ele é uma excelente opção saindo do banco. O próprio Lucas Vazquez, para lateral direita, deve começar no banco, é uma opção a mais. Camavinga para o meio campo, é um outro jogador que você tem como opção para o meio campo. A tendência é realmente Ceballos ao lado do Tchouaméni. Fora o Luka Modric, que é a carta na manga que o Ancelotti tem em todo o grande jogo, um dos maiores atletas dos últimos tempos. Tá mal você ter o Luka Modric no banco para entrar no segundo tempo? Ajuda, professor? Como Hein, Eugênio? opção, Hein? como opção. Tanta gente sem primeira possibilidade, o Modric de opção é um leque de opções muito grande. Né? Quantas fichas, professor Celso, você apostaria Para aí? classificação, Já que eles para falaram classificação. falaram tanto em porcentagem, eu diria hoje 70-30 Madrid.